Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um episódio do Hopecast e o tema desse episódio hoje é a valorização da mulher. E ninguém melhor para chamar aqui para participar desse nosso episódio do que mulheres. Estamos aqui com várias de nossas amigas aqui da igreja, nossas convidadas para esse episódio. Eu queria começar primeiro aqui com a nossa amiga e pastora mulher, isso pode? Você vai descobrir isso nesse episódio, hein? A nossa amiga e pastora Fran. Fala, galera, boa noite. Muito legal estar aqui com vocês. E eu não vejo a hora de pregar o pau nos homens. Vixe, já começou no 220 já, hein? A gente também tá aqui com a Kari. Oi, gente! A gente também tá aqui com a Tainara. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês curtam. É um privilégio estar aqui e vamos embora. E também, ninguém melhor do que quem manda em casa. Quer dizer, a gente tá aqui com também a Priscila, que é a minha esposa aqui do podcast. Boa noite, gente. Beleza, pessoal. Então vamos começar aí nesse assunto que a gente vai tentar não ser polêmico, mas eu acho que a gente não vai conseguir. Bem, pessoal, a gente vai começar aqui com uma pergunta. Eu espero aí que todas estejam dispostas aí a falar um pouquinho, dar a sua opinião e tal. E a nossa primeira pergunta que eu queria lançar aqui: a mulher nos dias de hoje sofre algum preconceito, como por exemplo, ser considerada inferior ou incapaz para exercer alguma atividade, algo nesse estilo? Sim, sofre preconceito, principalmente no ambiente de trabalho. Eu acho que a igualdade da participação das mulheres em todos os âmbitos, em todos os setores assim, de uma sociedade, ele não deveria, na verdade, estar em questão em pleno século XXI. Eu acho que uma cultura em que apenas homens tenham papéis de influência seria totalmente desequilibrada e totalmente injusta. Uma sociedade que ela é realmente madura, ela não tem nenhum empecilho para que as mulheres contribuam ativamente para o bem comum, mas infelizmente ainda não é o que acontece. E por isso é muito importante que todos nós nos preocupemos com a valorização da mulher no mercado de trabalho, como a Pri citou. Ou então com o fim da violência, né? Que são os exemplos mais comuns que a gente vê hoje em dia. A violência contra as mulheres e a desigualdade no mercado de trabalho. E eu acho também que é motivo de vergonha que apenas no século passado, as conquistas como os direitos políticos e o acesso ao ensino superior tenham se consolidado. E os movimentos feministas, inclusive, eu acho que devem ser louvados por essas conquistas. O problema é que ao longo das últimas décadas, ao longo, dos últimos tempos, os ideais feministas eles foram instrumentalizados e isso acabou minando a força do movimento. As correntes principais do movimento elas se concentraram em pautas como o desprezo pela maternidade, a afirmação de um suposto direito ao aborto, e isso contradiz os propósitos iniciais. A gente não pode deixar que o feminismo que tanto fez pela valorização das mulheres lá atrás se torne apenas o agente de uma colonização ideológica. Então, cabe a nós, como sociedade, não dar voz a esses desvios de discurso, que pode prejudicar em muito a continuidade das nossas conquistas como mulheres. Eu sei que muita gente torce o nariz pro feminismo, mas ele destaca alguns problemas que as mulheres tinham e têm ainda hoje na sociedade. Existe um problema, só porque o feminismo deu uma resposta errada a esse problema, não significa que o problema não exista na nossa sociedade. É porque assim, né? Quando fala a respeito de feminismo, eu não tenho uma visão negativa do feminismo. Porque eu tive que apresentar um trabalho a respeito do feminismo quando eu estudava no instituto e tal. E até então eu tinha o preconceito porque eu não conhecia realmente a história, né, do movimento. Então, quando as pessoas perguntam pra mim, você é feminista? Eu fico sem saber o que responder, porque eu não sei qual é a ideia que a pessoa tem do que é o feminismo. Porque o feminismo, ele surgiu, né, igual a Kari falou, ele surgiu de um problema que existia. Realmente existia a desigualdade. Quando eu falo de desigualdade, eu falo desigualdade de direitos e deveres. Porque o homem e a mulher realmente eles são diferentes, mas em questões biológicas e emocionais e também como papel. Mas como direitos e deveres, a mulher ela não podia votar, ela não podia optar por divórcio, ela não podia uma série de coisas, né? Ela não podia, por exemplo, pregar, ela não podia ensinar.
E o feminismo ele veio para consertar isso. Mas o que aconteceu é que algumas pessoas interpretaram de forma errada, por exemplo, empoderamento feminino. O empoderamento feminino, em sua essência, ele fala sobre a mulher, ela tem o poder de escolher por ela mesma, ela tem o poder de ser uma líder, ela tem o poder de ser uma pastora, uma gerente, o que ela quiser ser. E então, eu acho que quando a gente entende sobre o feminismo, quando a gente estuda e vê a sua importância, a gente percebe que a sociedade, ela realmente tem uma lacuna quando se trata da valorização da mulher. Mas, como eles representaram a gente de uma forma, né, Pri, igual você falou, deu um resultado negativo, a gente acaba enxergando como se não tivesse problema nenhum e que o problema são as feministas, e na verdade não é. Exatamente. Se a igreja não for uma resposta para essa desvalorização das mulheres, o mundo vai dar uma resposta distorcida. Uhum. Na verdade, a gente precisa de uma sociedade que a mulher ela possa se sentir segura e protegida, né? E não de uma sociedade onde as pessoas olham como uma chacota, como que não vai dar voz porque acabou se deturpando aí pro meio do caminho. Bom, eu acho o seguinte, as lutas, né, referente ao que as mulheres já passaram, a questão das conquistas e tudo mais, sem dúvida nenhuma de uma valia sem tamanho, né? É indiscutível isso. Era necessário que tivesse acontecido e o tanto que isso acrescentou de benefício em toda a sociedade, isso favoreceu a todos, não só a parte feminina, que lutou para isso e conquistou, mas também favoreceu aos homens. De maneira geral, todos saíram ganhando com essa luta e com essas conquistas das mulheres. O que eu penso referente a isso é que os preconceitos, eles nunca vão acabar. Porque a gente, de maneira geral, não só na questão referente às mulheres, mas de forma geral, em qualquer assunto, nós sempre vamos conseguir derrubar um preconceito e outro vai se levantar. Inclusive nessa área feminina. Penso eu hoje que as maiores dificuldades que a mulher já enfrentou em questão de conquistar direitos, nós já vencemos. Hoje são pedrinhas comparadas às rochas que já foram derrubadas lá atrás. E o problema maior, no meu ver, é que para tudo o extremo é levado, né? Então, hoje eu não vejo... o problema não é só conquistar direitos, mas em alguns casos parece que algumas mulheres têm desejo de ser homem. E não tô falando por sexualidade no sentido de... Entenderam, né? Não é isso que eu quero dizer. Eu tô querendo dizer que se posicionam numa comparação igualitária muito grande a ponto de desvalorizar até o papel do homem e se colocando por cima e de forma desnecessária. Conquistou o que tinha que conquistar, as piores fases, agora vamos enfrentar outros, para que outros venham e a gente conquiste também, sem exagerar e sem cair para o extremismo. Bem, o que eu pude observar, né, pelo que vocês falaram, é que, na verdade, quando a gente fala dessa questão do preconceito, né, normalmente o que vem primeiro à nossa cabeça é justamente a luta do preconceito, e hoje o que representa melhor essa luta, ou o que as pessoas ouvem mais falar que representa essa luta, é o movimento feminista, né? O que se percebe muitas vezes é que esse movimento, antigamente, ele representava mais pautas, como a Fran mencionou, pautas assim que eram mais ligadas aos direitos civis da mulher mesmo, né? Como um cidadão, como uma cidadã, e não apenas assim como a Kari falou, reduzir a uma pauta específica, como a questão do aborto, entre outras que existem. E isso acontece muitas vezes porque, querendo ou não, a nossa sociedade, principalmente a brasileira, ela é uma sociedade muito machista, né? Muitas vezes ela não valoriza a capacidade que a mulher tem, ela julga ela incapaz para resolver certos tipos de problema, ou tomar certos tipos de decisão, objetifica o corpo da mulher, muitas vezes, né? Reduzindo toda a pessoa em si da mulher a meramente entre aspas, vou falar assim, um rostinho bonito, né? Vamos falar dessa forma.
E eu acho que é isso que justamente a gente tem que se atentar nessa questão do preconceito. E também que muitas vezes a gente combate o preconceito com mais preconceito. Por exemplo, a gente vê muitas vezes artistas que se dizem a favor da valorização da mulher, mas que ao mesmo tempo tem ali, vamos supor, não sei, músicas ou obras ali que eles produzem, que na verdade vão ao contrário daquilo que eles dizem defender, né? E eu acho que é esse tipo de atitude que a gente tem que tomar muito cuidado para não ver se tá misturando as coisas. É porque, na verdade, o preconceito com a mulher, hoje, ela não acontece da mesma forma que acontecia alguns anos atrás, porque nós temos leis que nos defendem, isso, aquilo, outro. Mas ela pode acontecer de outras maneiras, como, por exemplo, pela objetificação da mulher. E é uma cultura que faz parte do nosso dia a dia, da nossa convivência, que a gente não percebe. Há muita influência na pornografia que desvaloriza a mulher de uma certa forma, tanto para os homens, né, tanto na visão dos homens, quanto principalmente na visão das mulheres também. Então, a mulher ela tem que ter aquele padrão, ela tem que ter o corpo padrão, porque se saiu fora do padrão, ou é gorda, ou é magra. Então, às vezes acontece de uma forma muito mascarada e a gente acaba não percebendo porque realmente faz parte da cultura. Um outro exemplo também, teve uns dias atrás, eu vi um programa de esporte que tinha 4 comentaristas homens e tinha uma comentarista mulher. Ok, sei lá, eu nunca vi, né, um programa de esporte com uma comentarista mulher que não seja Renata Fã. Só que, gente, eu fiquei com muita raiva de assistir aquele programa. Eu posso me expressar? Porque eu tô com raiva. Eu senti muita raiva, porque é assim, era 4 comentaristas homens e ela não conseguia terminar nenhuma frase. Nenhuma frase que ela começava, ela conseguia terminar. Era tipo assim, vocês viram que legal que aconteceu ali? Aí o fulano começa a falar, corta ela sobre outro assunto, aí a câmera já corta. E ela não tinha voz nenhuma. E muitas vezes acontecia de ser motivo de deboche, mas de forma acaba sendo mascarada. Mas eu senti que ela realmente fica incomodada com a situação. Então, às vezes acontece essa desvalorização, esse preconceito mascarado, hoje em dia, acaba não sendo motivo para processos e afins, mas acontece sim, faz parte da nossa cultura, infelizmente. Bem que você falou sobre a desvalorização das mulheres, né? Sobre como a mulher é objetificada. E, inclusive, os movimentos feministas, alguns ainda acreditam que a mulher usar um short curto, um topzinho, ela tá sendo feminista, né? Tá lutando por seus direitos, tipo, de expor o corpo e tudo mais. Mas isso é muito contraditório, porque a gente é hipersexualizada desde criança. Quando a menina começa a pegar um pouco mais de corpinho, a mãe já começa a tentar proteger a criança, porque ela sabe que as pessoas, alguns homens vão olhar ela com um olhar diferente. Então é meio contraditório isso sobre, a mulher, ela tá lutando pro seu direito, tá? Meu corpo, minhas regras. Só que isso já é um estigma que já tem sobre a gente desde quando a gente nasce. A mulher já é objetificada. A sociedade, ela precisa reconhecer de uma maneira definitiva a dignidade da mulher, tanto como pessoa, como também precisa valorizar a contribuição dela pela família, pela cultura, pela política, pela ciência, pela economia. Porque tem muitas coisas que só nós mulheres podemos oferecer, tá? Inclusive, pegando um gancho nisso que a Kari acabou de comentar, dessa questão da valorização do tanto que a mulher pode contribuir para a sociedade, é exatamente nisso que muitas vezes as pessoas confundem o que é o valorizar a mulher. Porque muitas vezes o que as pessoas querem consideram que é a valorização da mulher é permitir ou olhar com olhos de ser normal a mulher fazer as coisas que os homens fazem que estão erradas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meio bobinho aqui, mas é só para ilustrar. Porque tem aquele estigma assim de que se o homem sai na noite e fica com 5, 6 mulheres, ele é o cara, né? Mas se a mulher vai e fica com 5, 6 homens, aí já é pro lado negativo. E aí, muitas vezes, o que as pessoas falam é assim, por que a mulher não pode sair na noite e ficar com 5, 6 homens e ser visto como algo positivo? E, na verdade, o meu pensamento é totalmente o oposto. Por que o homem fica com 5, 6 mulheres e é visto como algo positivo? É verdade. Você entendeu? Então, essa inversão
que é o que muitas vezes confunde as pessoas e que faz elas quererem valorizar algo que não tem valor para falar que tá tendo igualdade. Bem, além disso, a gente já falou sobre essa questão do preconceito. Foi unânime aqui que tem esse preconceito. Eu acredito que você que está ouvindo, se você ainda não enxerga esse tipo de preconceito, talvez seja necessário você começar a olhar com mais calma ou se circular de pessoas que te mostrem essas coisas que infelizmente tem na nossa sociedade. Mas, deixando essa parte do preconceito de lado por um momento, eu queria perguntar para a Fran agora, e gostaria também que todas pudessem falar um pouco sobre o que deve ser feito para a mulher ser mais valorizada e qual relação disso com a fé em Cristo. Bom, vamos lá. O que deve ser feito para a mulher ser mais valorizada hoje, né? E referente à relação com a fé ou com o cristianismo, que seja. Eu penso o seguinte: antes de a gente começar a pensar sobre a valorização externa, eu penso que precisa começar a haver uma valorização interna. Se eu quero que alguém me respeite, eu preciso me respeitar. Se eu quero que alguém me veja com outros olhos, eu preciso me ver primeiro com esse olhar. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente alcançar, em qualquer que seja a área, essa valorização. Eu acho que a gente vive esse tipo de desvalorização porque o nosso valor não é concreto dentro de nós, entende? Esse tipo de pensamento é o nosso maior inimigo. Referente à fé ou ao cristianismo, isso tudo é o seguinte: quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, quando a gente entende a obra perfeita da criação, com que Deus nos fez, a forma como Ele nos moldou, a diferença com que Deus nos moldou, os acréscimos que Ele colocou no nosso corpo, diferente do corpo dos homens. Quando a gente começa a entender isso e a se ver, né, quem somos em Cristo, a necessidade que Deus viu de encontrar uma mulher tão cheia de graça para trazer o próprio Cristo, enfim. Quando a gente começa a entender isso e entender quem nós somos, primeiro em Deus e segundo quem somos na nossa própria visão, o nosso comportamento muda, a nossa postura muda, o nosso caminhar muda e automaticamente até a nossa imposição de conquista de valores. A forma como a gente passa a ser visto é outra, né? Não só a mulher, qualquer pessoa, né, que vive isso, se ela não entender o valor que ela tem por si própria, eu não vejo nem direito de cobrar que outros a valorizem. Se ela não conhece o valor que ela carrega, que tipo de valor ela está cobrando? É isso que eu penso. A resposta para a valorização da mulher está na própria Bíblia. A gente muitas vezes olha para o feminismo e outros movimentos, mas a gente não consegue enxergar no próprio cristianismo. A sociedade naquela época era extremamente machista, as mulheres não tinham direito a nada, possuir bens nenhum. E, para vocês terem ideia, a mulher ela não poderia ser testemunha em um julgamento, tipo, a palavra dela não valia nada. Aí a gente tem Maria Madalena, que quando Jesus ele ressuscita lá, a primeira pessoa que vê ele é Maria Madalena. E ele ainda dá a instrução para ela: vai e fala para os outros, ou seja, você vai ser testemunha. Naquela época era um choque, né? A gente também tem em 1 Timóteo 5:2, que está escrito assim: trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe e as mais novas com toda a pureza. Ou seja, a resposta para o assédio e para várias questões feministas está aqui na Bíblia ainda. Porque a Bíblia dá a resposta para a valorização da mulher. Referente ao cristianismo, eu enxergo o cristianismo como um divisor de águas na forma de tratar a mulher, né? Porque realmente, antigamente, na Roma Antiga, gente, a mulher era um nada. Na Roma Antiga nós tínhamos leis que a mulher era só um objeto, então ela era vendida,
ela era comprada, ela podia ser tratada de qualquer forma pelo marido, ela era considerada realmente como uma escrava, uma serva do marido, ela estava ali para servir ele. E isso vem da cultura desde quando ela nasceu, porque uma criança, né, seja ela menina ou menino, eles crescem sendo tratados com uma educação até os 7 anos. A menina, ela aprende a dançar, a se comportar, a sentar certinho. Isso na Roma Antiga, né? E os meninos, eles já aprendiam a procurar, a se interessar mais pelos estudos, enfim. Mas, com 12 anos, as meninas já eram entregues a casamento, né? E isso, os pais que decidiam. Quando eu falo pais, é porque realmente não tinha participação de mães, era só pais. E elas eram entregues a casamento, enquanto os meninos, eles, com essa idade, eram colocados em escola, com tutores. Então, eles aprendiam a ler, aprendiam várias línguas, e eles eram instruídos. E a mulher não era instruída, a única coisa que ela aprendia era ser dona de casa. Então, a mulher, ela cresce nisso, né? Ela é considerada adulta aos 14 anos de idade. Então, aos 14 anos de idade, ela já era considerada adulta, enquanto os homens se preparavam e ela não tinha preparo nenhum. E essa era a cultura da época, antes de Jesus ele vir à Terra. Quando Jesus ele vem, ele quebra muitos paradigmas. Então, às vezes, as pessoas elas falam, né, podem achar que a Bíblia ela é machista, mas não é que a Bíblia era machista. A Bíblia ela é um livro sagrado, sim, mas ela também é um livro histórico. E, então, ela traz dentro de si a cultura, né, da história que existia naquela época. E era assim, infelizmente. Mas Jesus, ele veio quebrando paradigmas e muita gente, né, se espantou com isso. Tanto que quando o cristianismo ele começou a nascer, a crescer, no início ele era considerado como uma religião de mulheres. As pessoas elas acharam que o cristianismo era uma religião de mulheres, porque a maioria dos membros eram mulheres. Por quê? Porque dentro daquela sociedade que existia, o único lugar que as mulheres elas encontravam uma forma de ser valorizada era dentro do cristianismo. E aí, Paulo, né, tem um versículo também que muita gente interpreta, inclusive até nos dias de hoje. Muitas mulheres, elas não podem pregar, elas não podem ensinar a respeito de Bíblia, porque tem um versículo, né, que Paulo diz que dentro da questão religiosa, do culto de um templo, uma mulher ela não pode ter voz, ela não pode opinar. Mas a mulher ela nunca teve preparo bíblico, nunca. Então a mulher ela não sabia ler a Bíblia. Os cultos eles eram feitos em outra língua, que ela também não entendia, então ela não aprendia. Ela não tinha preparo nenhum sobre a Bíblia, sobre a palavra. Como que ela vai ensinar? Como que eu vou colocar aqui no púlpito alguém para pregar que se converteu ontem e não entende nada da palavra? Então, às vezes, é até um cuidado de Paulo, né? Paulo ele tem aquele jeito dele grosseiro de falar, todo sincerão, mas ele tinha muito temor, muita paixão pela igreja, pela noiva de Cristo, e ele tinha todo o cuidado, né, com os ensinamentos. Então, às vezes, eu enxergo como um cuidado que Paulo ele tinha com a própria igreja. E ele fala, mulher, se você tiver alguma dúvida, pergunte para o seu marido depois. Pode se informar, não tem problema. Mas faz parte daquela cultura naquele momento de que a mulher não podia opinar, entendeu? Então, tem que ter essa interpretação por trás, né, da escrita, através da história e da cultura que existia naquela época. Então, complementando isso que a Tainara falou, eu acho que foi por conta disso que as mulheres, elas viram em Cristo uma pessoa que respeitava elas, que acolhia elas, que escutava, que tratava com amor, com carinho, com respeito, coisa que elas não tinham na época. E eu acredito que seja por conta disso que tinha tantas mulheres assim que começaram a seguir Cristo. E aí eu acho que por esse motivo, por elas encontrarem em Cristo a salvação de uma vida de opressão, né, que elas eram submetidas assim diariamente, elas começaram a seguir a Cristo e viraram grandes defensoras do Evangelho, né? Jesus, ele não tinha um clube, assim, um fechamento composto exclusivamente por homens. Ele aceitava as mulheres. Assim como Maria Madalena e tantas outras, né, que foi citado. Não tem dois reinos, né? Não existe dois reinos do céu, um feminino e um masculino. E como a Tainara falou, o ensinamento da lei, naquela época, ele não era oferecido para as mulheres. As mulheres, elas não tinham participação nenhuma na vida religiosa. E aí Jesus, ele veio contrariar esses costumes, essas tradições, e ele
ensinava as mulheres, tanto em lugares privados como publicamente. Tanto um exemplo disso lá em Lucas 10, né, quando fala que Jesus ele entrou na casa de Marta e Maria. Maria ficou aos pés de Jesus e Jesus ele estava ensinando ela. Ali já foi uma quebra desse paradigma aí de que as mulheres elas não podiam ter participação em nenhum tipo de ensinamento. E aí Jesus ele se tornou um defensor, né, desse direito, que a mulher ela tem de conhecer a Deus e de ser tratado como todo mundo, de ser tratado como igual modo. Jesus, ele deu início a um movimento em prol do ser humano, na verdade. Ele mostrou que nós todos somos iguais perante Deus, tanto homens quanto mulheres, como ricos e pobres, livres e escravos. E a gente negar essa igualdade dos direitos das mulheres hoje em dia é a gente negar o amor que Deus tem por elas. É a gente negar os ensinamentos de Cristo acerca do modo como Deus enxerga todos os seres humanos, porque Deus vê a todos de igual modo. Então, negar esse direito de igualdade das mulheres é a gente garantir que uma sociedade totalmente machista e patriarcal continue nos aprisionando, continue nos maltratando, continue nos humilhando. Com certeza, esse não é o desejo de Deus para nós. É assim, quando a gente trata do assunto igualdade entre homens e mulheres, eu sinto uma preocupação e vejo um certo risco nisso. Porque a igualdade de Deus referente a homens e mulheres na questão de direitos, né? Como eu comentei agora há pouco aqui entre nós, Deus ele tem um reino, né? E o reinado dele é sobre todos. Essa questão de igualdade é óbvio que Deus não vai salvar primeiro os homens, depois salvar as mulheres, ou ele vai criar um céu para os homens, um céu para as mulheres, né? Enfim, não é essa igualdade de Deus na questão de salvação, da importância, enfim, do amor. É isso aí. A questão é que quando a gente começa a martelar muito sobre igualdade, eu sinto um certo receio e até uma preocupação, porque Deus, ele tem o mesmo amor por homens e por mulheres, mas ele entende as necessidades diferentes dos homens e das mulheres e também os seus papéis diferentes, entende? Deus, ele criou o homem e logo em seguida ele viu uma necessidade de dar a esse homem uma companheira. Quando Deus, ele fez isso, é porque ele viu que para as mulheres precisava existir papéis diferentes do que ele colocou sobre os homens. Então Deus vem, cria o homem, a sua imagem e semelhança, e também a mulher, até porque homem e mulher não tinha nome, né? Diz respeito à humanidade, enfim. Mas ele cria o homem, depois cria a mulher, porque ele viu a necessidade do homem, e não era só uma necessidade de prazer e de sexo. Também, né? Por uma necessidade prazerosa e sexual, mas não só nisso. Não faz sentido, né, Deus fazer isso. Senão ele teria criado uma boneca inflável naquela época. Deus viu além. Ele viu na mulher um papel que só ela poderia criar e realizar. Então, tem um psicólogo clínico, ele é canadense, ele chama Jordan Peterson. E ele escreveu assim, a nossa geração está tão preocupada, tentando provar que mulheres podem fazer o que os homens fazem, que elas estão perdendo sua singularidade. As mulheres não foram criadas para fazer tudo o que os homens podem fazer, mas elas foram criadas para fazer tudo o que os homens não podem fazer. E isso precisa estar muito bem definido dentro da mente da sociedade. Os direitos das mulheres precisam ser preservados, eles precisam ser conquistados, eles precisam ser ampliados, eles precisam uma diversidade de coisa ainda para crescer e alavancar, mas a gente não pode permitir que essa igualdade perca a singularidade do que é ser mulher. Nós somos criados para ser um ser único, de fazer a diferença, né? A mulher, ela foi criada para ser auxiliadora. Esse é o papel dela e ele é fundamental. Então, isso não se trata somente de igualdade, ou nem se trata de igualdade.
Pelo contrário, se trata de singularidade. O homem ter o seu papel singular e a mulher ter o seu papel singular, e assim os dois cumprirem em sintonia aquilo que deve ser feito. O problema, gente, é que o homem, né, no sentido de humanidade, ele gosta de bagunçar o corneto, ele gosta da fanfarra que a própria carne produz. De cultura em cultura, desde a época de Adão, isso já vem sendo deturpado e vem caindo no que é até hoje aí. Mulheres que são, como ele disse, né, citou aí o exemplo das baladas, né? Isso não era nem para acontecer, né, na questão de fé, né, na questão de cristianismo, mas bagunçou tudo. Nós estamos num mundo muito bagunçado, tão bagunçado que hoje uma das grandes dificuldades que a gente tem, que eu tenho como mãe em particular, é ensinar o meu filho que homem é homem e que mulher é mulher, mesmo que ela tire os seios e gere barba, enfim. Ela continua sendo mulher e vai morrer mulher, porque Deus assim criou. Então, por causa dessa bagunça, dessa desordem, né, gerada pela queda do homem desde lá atrás, é que as coisas não se encaixam, né? Penso eu hoje que a mulher precisa, antes de qualquer coisa, se redescobrir essa singularidade, por que Deus criou a mulher, e cumprir com esse papel. Importante ressaltar que homens e mulheres, eles têm papéis diferentes no âmbito do casamento na igreja, mas eles têm o mesmo valor. O que a gente vê também é, uma distorção da palavra de Deus, em que, eles levam isso no meio, político e social, e leva os homens, assim, a sociedade machista, a achar que a mulher, por ela ser mulher, ela tem que ganhar menos, ela não pode concorrer a cargos públicos e outras coisas. Como a Fran disse, né, no início da Bíblia, realmente não tinha essa distinção, né, de homem e mulher. Isso foi ficando forte, né, com o passar do tempo, né, enfim, com a cultura. Até no próprio início, né, da criação. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai ler Gênesis, a gente tem que ter muito discernimento, porque Gênesis ele também tem muita simbologia. Então, a maioria das vezes, né, que Deus ele vai falar homem, principalmente no início, na criação, ele está se referindo ao ser humano, não está se referindo somente ao homem, está se referindo ao homem, pessoa, né, ser humano. E uma vez eu ouvi que ele acredita, né, que segundo a Bíblia, o papel da mulher é não trabalhar e ficar em casa cuidando dos filhos, porque em Gênesis, né, tem a citação de que o homem iria trabalhar, é que eu não sei certinho como está escrito, mas que o homem ele iria trabalhar e trazer o sustento, enfim. Mas a gente precisa ter muito discernimento para não interpretar a Bíblia da maneira que a gente quer interpretar, porque se for realmente isso, a Bíblia ela se contradiz. Em Provérbios, né, quando vai falar a respeito da mulher sábia, da mulher virtuosa, o escritor ele diz que a mulher virtuosa é aquela que vai trabalhar, que vai atrás do seu sustento, que tece o seu tecido, aí começa a citar os exemplos do trabalho na época e tudo. Então, a gente tem que ter muita interpretação referente a essa questão de papel, porque realmente o homem e a mulher têm papéis diferentes. E nós vemos isso de forma comprovada na questão física, né, na questão biológica. A mulher ela tem um quadril mais largo porque ela tem que dar o parto, né, tem que dar a luz para uma criança. A mulher ela tem seios porque ela precisa amamentar, enfim, várias outras coisas. E isso é uma prova de que o homem e a mulher eles foram criados de formas diferentes, cada um para exercer o seu papel. Mas o que a igreja precisa tomar muito cuidado, a igreja de forma geral, é para não trazer o papel, interpretar isso de uma forma que seja antibíblica, né? Uma forma que acabe contradizendo. E eu acredito que a mulher, né, igual a Fran falou, ela tem que reconhecer sim o seu valor, independente de onde ela estiver, se ela estiver em uma família que discrimina, né, a questão da cultura familiar, a questão da cultura também da igreja ou da comunidade que a pessoa frequenta. Nós, mulheres, nós temos que nos valorizar diante da visão que Cristo tem sobre nós, diante da visão que Cristo trouxe sobre nós.
nós temos que nos valorizar, né, diante dessa visão de Cristo e lutar, primeiramente, né, com a gente mesmo, para conseguir conquistar essa valorização. Eu falo que Deus, ele nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade, tanto para homens quanto para mulheres. E eu falo autoridade, eu não falo de autoritarismo. Autoritarismo é uma coisa totalmente diferente. É quando você tenta impor alguma coisa que não está no seu direito. Autoridade é questão mais relacionada a respeito, é mais a questão relacionada a você ter poder de decisão, isso, aquilo, outro. Porque antigamente as mulheres elas eram vistas que foram criadas para procriação. Então a visão do papel da mulher era esse. A mulher ela foi criada para procriação. Tanto que quando a mulher ela começou a crescer em questões de decisões, isso, aquilo, outro, isso era julgado de acordo com o número de filhos que ela tinha. Então, de acordo com o número de filhos que ela tinha, isso na Roma Antiga, ela podia ter maior liberdade dentro da sociedade. Então, ou seja, ela estava cumprindo o seu papel de forma correta. Mas esse não é o papel da mulher, somente esse. Por isso que eu estou tentando dizer é que nós precisamos entender qual é o nosso papel realmente. Uma vez eu ouvi de uma amiga, claro que ela estava brincando, né, e tudo, mas ela falou que a mulher é do diabo, porque ela é muito persuasiva, ela consegue enganar. Ela era a serpente. Ela tem muita lábia e que não sei o quê. Gente, sinceramente, a mulher realmente, ela tem muita persuasão. Mas por quê? Tem um motivo, Deus nos criou assim. Então a gente tem um papel, por isso que eu falo que a gente tem que entender o nosso papel e usar ele de forma que honre a Deus e de forma que honre o motivo que ele nos criou, o motivo que ele nos criou desse jeito. Pesquisando o assunto sobre mulheres, eu vi um gráfico, eu não lembro em que Instagram que eu vi, que ele era dividido assim, em votação entre as mulheres, aí o tema era assim, para que você acha que você nasceu, porque você acha qual que é o seu propósito, qual a sua missão de vida. Tava dividido em 3 fases, uma era, eu nasci para casar e ter filhos, a outra era não sei, e a outra era, acho que era servir a Deus, uma coisa assim, ser imagem e semelhança de Deus. Quase metade das mulheres falaram que era pra casar e ter filhos. Gente, é meio bizarro, né? A pessoa achar que porque ela tá aqui é pra casar e ter filhos. Tem um escritor na Roma Antiga, muito famoso, e ele... Famoso assim, né? Porque ele falava absurdos. E ele escreveu uma coisa assim, de que uma vida na companhia de uma mulher era muito infeliz. E era impossível ser feliz na companhia de uma mulher. Mas a mulher, ela era essencial para procriar. Então, o que fazer diante disso? Se a mulher, ela tem que existir, porque nós precisamos continuar a raça humana, mas não dá para ser feliz convivendo com uma mulher. Ele escreveu desse jeito. Então, o que vamos fazer? Vamos, então, sacrificar a mulher. Depois que ela fez, né, o seu papel, depois que ela cumpriu a procriação, a gente sacrifica e tem um estado mais feliz. Isso na Roma Antiga, ele disse desse jeito. E realmente, depois que eu li isso, eu fui ver e realmente fazia parte da cultura que homens poderiam matar as mulheres. Eles podiam, por quê? Porque para eles o papel da mulher era só esse, a continuação da raça humana, não servia para mais nada. Era esse o papel da mulher, depois que cumpriu, vamos sacrificar, porque não serve mais. Essa busca desregrada e extremista da igualdade, ela colocou uma carga sobre as mulheres de uma forma tão absurda que a gente não suporta carregar. A verdade é essa, nós não fomos feitas para isso. Nós somos feitas para ser sensíveis. É o oposto, né, do que é o homem. Nós somos feitas para isso. Essa busca, ela desenfreou tão assim desembestada que ela perdeu a luta da igualdade. Ela, na minha opinião, ela já até perdeu o sentido real do que era. O pior de tudo isso é o quanto a questão não é só a igualdade, né? O quanto a mulher conquista, mas o quanto, por causa disso, desse desenfreio louco aí, prejudicou a masculinidade do homem. O quanto o homem aproveitou disso, se escondeu atrás disso e deixou de realmente ser homem e cumprir com o seu papel. Então, eu penso assim, hoje nós precisamos, a nossa única alternativa,
Se a gente quiser viver numa sociedade em paz, uma sociedade até igualitária, né? Se a gente pode assim falar, é entender os papéis de cada um. E cada um cumprir com o seu papel. O homem entender que ele deve ser protetor, que ele deve ser provedor, que ele deve ser o sacerdote do lar. Enfim, se o homem entender isso e cumprir com o seu papel de uma forma íntegra e conforme foi colocado sobre ele, como a Bíblia mesmo diz, que o homem cuide das mulheres, cuide de sua esposa, cuide de seu lar, assim como Cristo cuida da sua noiva. Se o homem cumprir com esse papel dele de uma forma coerente, conforme Cristo mandou, o desespero almático da mulher de correr atrás de igualdade, enfim, outras coisas, isso vai diminuir. Porque a própria proteção do homem, o próprio cuidado e sacerdócio do homem sobre a vida da mulher vai honrar e fazer com que ela cumpra o seu papel de uma forma natural e em amor. Então, quanto foi prejudicado a masculinidade, o quanto o homem perdeu o seu papel por causa dessa busca desenfreada da mulher, acaba que todos sofrem. E um assunto que vamos nem entrar hoje, porque isso daí dá pano pra manga e a gente vai o resto da semana conversando. É o quanto isso é prejudicial na vida dos filhos, na vida da criança. O quanto dessa loucura a gente tem criado uma nova cultura futura. O quanto a sociedade futura vai sofrer com tudo isso, com o que a gente tem ensinado e permitido com que os nossos filhos vejam, ouçam e acreditem em algumas vezes, né, do que é certo ou errado. Eu acho que os dois papéis, né, tanto do homem quanto da mulher, eles dão certo quando há a cooperação dos dois lados, né, quando há a prática dos dois papéis. Porque não adianta só um desempenhar se o outro não colabora, né? Por quê? Porque durante muito tempo não, na verdade isso existe ainda hoje, e em algumas igrejas até aceitam isso, enfim, dentro de alguns casamentos, onde a mulher é tratada de forma escrava, e que o homem é totalmente autoritário, isso, aquilo, outro, mas o papel da mulher não é ser auxiliadora. Então, se esse é o papel da mulher ser auxiliadora, o homem não está colaborando para que ela desempenhe também o seu papel, entendeu? E isso também acontece dos dois lados. Então, acho que tem que ter, sim, essa colaboração. Eu acredito que a gente trouxe em pauta relacionado à mulher, porque é interessante nós falarmos do que a Bíblia diz sobre isso, e não só o que a voz do feminismo diz, mas a ajuda dos dois papéis, dos dois lados, seja homem ou seja mulher, é fundamental. Eu acho que Deus, ele nos fez, né, mulheres capazes, mulheres aptas, mulheres competentes, inteligentes, e cada uma na sua capacidade e na sua habilidade para usar em prol do reino, porque foi para isso que a gente foi criado, né? Eu até anotei aqui que só uma mulher cheia do Espírito Santo, ela pode transbordar. Só quando você é cheia, você pode transbordar. E é para isso que ele nos chamou. Bem, a gente já tá quase indo pro final, mas antes da gente ir pro nosso quadro de recomendações, eu gostaria de perguntar pra Fran uma brincadeira que eu fiz lá no começo, mas que era sobre o que ela acha. Mulher pode ser pastora ou não, Fran? Ó Senhor soberano, venha sobre nós nesse lugar. Eu acredito que a mulher pode exercer o pastorado dentro da família pastoral. É isso que eu creio. Nós vivemos isso. Com a nossa vivência, nós pregamos isso. A nossa casa é pastoral. Ela é pastoral porque existe um sacerdote, existe um pastor que nos pastoreia e nos ensina a pastorear. Não se acha não, tá, Du? Isso é tua obrigação. Pra quem não sabe, eu não deixei claro no início do episódio, mas a Fran, ela é esposa do pastor Eduardo, que sempre participa com a gente aqui no podcast. Então eu penso isso, que a questão não é, no meu ponto de vista, a mulher pode ou não pastorear, tem condições ou não para isso. Biblicamente, não há acordo com uma mulher pastorear sozinha uma igreja. Ela não é a cabeça de uma igreja.
porque Cristo chamou o homem como sacerdote, como o pastor. Mas eu acredito numa família pastoral, e é isso que a gente vive. Então, se o sacerdote da casa está pastoreando, a sua auxiliadora deve pastorear junto, nas direções, nas decisões, no aconselhamento, no cuidado com as mulheres, até porque até a própria Bíblia fala isso, né? Sobre as mulheres ajudar as outras, sobre as mais velhas ensinar as mais novas e assim por diante. Que não deixa de ser um pastorado, né? É um cuidado. Pastorear é cuidar. Então, é isso que eu penso. Eu não aconselho que uma mulher seja a cabeça de uma igreja. Acho que a mulher ela é muito movida por emoção, a alma é mais sensível e o peso de uma liderança de uma igreja, de um chamado pastoral de uma igreja, a responsabilidade, não que a mulher não seja forte, não é isso, né? Senão vocês vão achar que eu sou homem daqui a pouco. Mas esse chamado, esse propósito está sobre a vida e os ombros do sacerdote. E a mulher como auxiliadora junto. Bem, pessoal, eu espero que você que tenha ouvido aí tenha gostado. A gente debateu bastante coisa aqui e a gente agora vai entrando para os nossos quadros de recomendações. Eu queria começar aqui deixando de recomendação um episódio de outro podcast, que é o Bibotalk, o episódio Feminismo e Fé, BTcast 282. Eu não ouvi inteiro. Eu ouvi um pedaço que a minha esposa estava ouvindo hoje, no dia que a gente está gravando, e eu achei muito interessante, e não querendo roubar o que poderia ser a recomendação dela, mas fica como a minha recomendação. E aí eu queria deixar para ela aqui também dar a recomendação dela. Queria recomendar um livro aqui, que é Feminilidade Radical, Fé Feminina e um Mundo Feminista. Ele dá um resumo histórico do feminismo. Ela, no caso, é uma ex-feminista que ela se converteu e ela começa a falar sobre pontos positivos e negativos do feminismo e fala como o feminismo influenciou, hoje em dia, a vida cristã das mulheres. É muito legal esse livro. Eu queria recomendar o livro também Jesus e as Mulheres. Ele é um compilado de histórias que fala como era a vida dessas mulheres naquela época, como Jesus veio e revolucionou isso. Queria recomendar também o canal no YouTube e no Instagram da teóloga Francine Walsh. Ela tem um ministério Graça em Flor, que é muito interessante. Ela tem um material bem legal lá. Muito bom, Pri. E você, Tainara, o que você tem de recomendação pra gente? Olha, né, com o decorrer da conversa, eu lembrei de uma música. Ela chama Triste, Louca ou Má. É do Francisco El Hombre. E a letra, ela... Na verdade, eu acredito que vocês já ouviram uma vez ou outra, mas eu nunca parei pra prestar atenção na letra. E o refrão, ele diz que um homem não te define, a sua casa não te define, a sua carne não te define. E o refrão, ele fala sobre isso. E o que eu queria, recomendando essa música, dizer é que a nossa definição, a nossa essência, ela está no Criador. A gente vai descobrir o porquê nós fomos criadas, qual realmente é o nosso papel, a nossa valorização, quando a gente nos relaciona com aquele que nos criou. E não é uma casa bem organizada ou uma casa limpa, não é um homem que às vezes te traiu, ou qualquer coisa que seja, né? O seu corpo, isso não define quem você é, mas o único que pode te trazer uma definição a respeito de você mesmo é Deus. E também tem um perfil no Instagram, né, que eu acompanho, é da Eliane Mello. Ela é teóloga, pastora, ela é psicóloga e ela também é fisioterapeuta, e ela trata do assunto da sexualidade. E ela quebra muitas ideologias que às vezes, né, não é exposto, né, à igreja, em púlpito, por ser, né, um assunto escandalizador, né, enfim. Mas eu acho muito interessante vocês darem uma olhadinha, principalmente as mulheres, mas os homens também. É muito enriquecedor, de verdade. Isso aí, muito legal, Tainara. E você, Fran, o que você tem aí pro pessoal?
Bom, antes de qualquer coisa, adoraria ouvir a Tainara cantando o refrão da música que ela indicou. Acho que seria totalmente relevante para nós isso, porque só falar não basta, poxa. Tô brincando. Eu tô assistindo a série The Crown, The Crown, que fala sobre a vida da Rainha Elizabeth, a nossa querida imortal. E é muito legal, muito bom ver o papel na sociedade sendo desempenhado tão bem por uma mulher na liderança. As dificuldades que ela enfrentou, deve enfrentar ainda, imagina, reumatismo, entre outras coisas. Mas, enfim, quantas lutas, quantas coisas, assim, durante o reinado dela, ela enfrentou. E o quanto isso nos representa, né? O quanto nós conseguimos passar por cima de tantas dificuldades e limitações, às vezes, e conseguimos liderar tão bem aquilo que nos foi proposto. Isso aí, se a gente conseguir um dia trazer a Rainha Elizabeth para trazer esse assunto de novo, ela seria a melhor pessoa, né? Porque ela vê o feminismo nascer, né? Desde o começo ali, tudo mais. Provavelmente a gente já vai ter ido embora quando ela E ela vai continuar aqui. Viva. Vai falar mais sobre a Roma Antiga, né? Exato. Ela pode... Melhor pessoa para falar da Roma Antiga que a Tainara comentou tanto é a Elizabeth. Mas, enfim... E você, Kari, o que você tem de recomendação pra gente? Eu quero deixar o livro Deixe-me Ser Mulher, de Elizabeth Elliot. É uma carta, praticamente uma carta que ela escreve para a filha dela, com lições sobre feminilidade, sobre o significado de feminilidade. A filha dela, ela vai se casar, e aí ela escreve uma carta descrevendo todos os anseios femininos, todo o processo que uma mulher passa durante a vida. E é um livro, assim, não é só recomendado para solteira que vai casar, não, é solteira, casada, viúva, enfim. É um livro totalmente recomendado para mulheres. Muito legal. Tem uma recomendação também para as mulheres que sofrem muito de TPM. Sweet Vibes. @Sweet Vibes Nos no extremos Instagram. da vida feminina, procure pelo seu chocolate. Ouve aí, amor. Sweet Vibes. Se você mora em Birigui, aqui no interior de São Paulo, Sweet Vibes. Minha esposa aprova. Recebeu um bolo ontem. Mas é isso aí, pessoal. A gente agradece você que ouviu. A gente tá aí no Spotify, no iTunes, no YouTube, nas plataformas. Se você gostar do nosso episódio aí, compartilha com seus amigos. Se você conhece uma pessoa aí que às vezes tem muita dúvida sobre o assunto, que é um assunto que gera muita dúvida às vezes, compartilha com essa pessoa para ela ter uma ideia. Às vezes ela vai tirar algo bom daqui, ou às vezes ela também vai pegar e vai querer tacar o pau na gente. Se ela quiser tacar o pau, o e-mail é redhopecast@gmail.com. Se vocês tiverem sugestões de temas, dúvida, alguma coisa, vocês podem mandar um e-mail para esse e-mail ou mandar também para o Instagram da Rede Hope. Vai estar aí no link da plataforma que você estiver ouvindo. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. A gente fica até um próximo episódio. Obrigado. Valeu. Obrigada, galera. Valeu, gente. E como de sempre, a gente vai finalizar aqui com um versículo, que é de 1 Timóteo 5, o versículo 2, que foi o que a Pri leu durante o episódio. Fala sobre como tratar, né? Conselhos sobre como tratar viúvas, líderes, escravos, pessoas no geral. E ele diz no versículo 2 que para tratar as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs com toda a pureza. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!